Caríssimos, Cristo venceu a morte, volta glorioso para junto do Pai, sem nos abandonar. Ele caminha ao nosso lado e nos confia a missão de anunciar o Evangelho a todos os povos. Iniciamos hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e celebramos o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social. Por tudo isso, alegres, iniciemos esta celebração cantando. Fico feliz em vir em tua casa. Saudar a todos que estão acompanhando, todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. É bom estar aqui. Quero saudar a você que está acompanhando em casa pela TV Evangelizar, as TVs irmãs, Rádio Evangelizar, as rádios irmãs, aplicativos, YouTube Padre Manzotti. Filhos queridos, nós estamos celebrando a ascensão do Senhor. Não é um fim de uma história, é o começo de um novo reino. Cantemos, fico feliz. Senhor, para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A ascensão do Senhor não é uma despedida. Não é um fim de uma história, é o começo de um reino. Por isso, quando eles ficaram olhando para o alto, a voz lhe diz: há muito que fazer, há muito que transformar o mundo, há muito que pregar o reino. Vamos pedir perdão pelas vezes que não entendemos que Jesus conta conosco na missão, pelas vezes em que olhamos para o alto e esquecemos que estamos com os pés na terra e que as mãos deveriam cultivar o reino. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Na ascensão do Senhor, nós celebramos também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E vamos louvar a Deus nosso Senhor por todas as comunicações sociais, mas em especial porque nós temos a obra Evangelizar que tem esta missão. Por todas as graças que recebemos, glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados.
coloquemos as nossas intenções diante do Senhor. Aqueles que ligaram pedindo oração e ainda podem fazê-lo, 0800 410 6060 41 3221 6060. Rezar pelos nossos colaboradores, associados, citando estes, queremos lembrar todos: Liliane dos Santos Ramos Moura, de Belo Horizonte, canal 15.1, Ricardo Luiz Brito Barbosa Filho, Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, Maria Aparecida Batista Leite, Serrita, Pernambuco. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto de vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Cristo, que sobe aos céus e envia a igreja em missão, promete permanecer sempre conosco. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu. À vista deles, uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo 46 é o responsório de hoje, e a antífona é: por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Todos. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Cantemos. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta.
por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta, porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele põe tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Esteja convosco.
convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Querido povo de Deus, aqui reunido neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, todos os que estão acompanhando pelos meios de comunicação, se estamos falando em comunicação social, Dia Mundial, e vamos daqui a pouco ver alguns pontos importantes da mensagem do Papa Leão XIV sobre esse dia, nós temos a TV evangelizar, rádio evangelizar, a obra evangelizar. É preciso que se presta a essa grande missão de evangelizar nos meios de comunicação. E todos aqueles que são associados, colaboradores, sintam-se hoje felizes, porque estão fazendo aquilo que nosso Senhor pediu. Ide e evangelizai a todos os povos. A obra evangelizar tem este propósito: chegar onde muitas vezes a palavra não chega, a pessoas que não vão à igreja, pessoas que há muito tempo não escutam uma mensagem. Então, portanto, nós estamos cumprindo o que o Senhor diz: ir acima dos telhados, chegar em hospitais, chegar em casas de recuperação, chegar em lugares onde dificilmente pessoalmente se chega, mas pelo rádio, pela TV, pela internet o faz. Querido povo de Deus, começo com a descrição da ascensão do Senhor feita por Lucas em Atos dos Apóstolos. E Lucas coloca assim, que acontece 40 dias depois, um período pedagógico do catequista Lucas, de mostrar que depois da ressurreição, Jesus foi confirmando os apóstolos na fé. Mais do que uma crônica, mais do que uma notícia de jornal, ele tem um sentido catequético de dizer: após a ressurreição, por 40 dias, Jesus apareceu aos apóstolos, confirmando-os na fé, mostrando-se ressuscitado. O fez aos apóstolos, o fez aos discípulos de Emaús, os fez a mais de 500 pessoas, diz Atos dos Apóstolos, fez a Maria Madalena e tantos outros. Mas chegou o momento em que ele subiu diante dos apóstolos aos céus. Na Terra Santa, se parar a guerra no Oriente, o ano que vem voltaremos à peregrinação, existe um lugar que tem a igreja hoje da Ascensão. Foi feita muito no início, inclusive
já no tempo de Santa Helena, já no tempo dos Cruzados, no ano de 1200, foi transformado numa mesquita. E esta igreja está lá, meio igreja, meio mesquita, não se sabe o que é exatamente, mas ela é uma octogonal, sem teto, cujo objetivo é mostrar: ali o Senhor subiu aos céus. Mas de Lucas, o que podemos tirar mais do catequista Lucas? Volto a dizer, o catequista, que eles, quando viram o Senhor, Jesus falando com eles, aconteceu um fato, uma nuvem o envolveu. Sempre a nuvem significa manifestação divina. No Antigo Testamento, os momentos teofânicos da revelação de Deus, lembremos o Monte Sinai, uma nuvem tomou conta do Sinai. Roupas brancas, que sempre o branco representa, é algo do céu. Os dois anjos, os mesmos dois anjos que estavam lá quando Maria Madalena foi ao sepulcro, estava vazio, e dois anjos lhe disseram: porque choras? E depois, por que procura entre os mortos aquele que vive? Esses dois anjos mostram exatamente a messianidade de Jesus, está mostrando a supremacia de Jesus Cristo, a divindade, supremacia, e que o Cristo, em tudo feito à vontade do Pai, ressuscitado, voltou para o Pai. Esse é o sentido. Ainda o catequista Lucas vai nos dizer que eles não entenderam muito e ficaram olhando para o céu. Jesus havia acabado de dar-lhe uma missão: ide por todo o mundo e evangelizai. Mas eles parecem que estavam hipnotizados. Mas não é isso que Lucas quer dizer. Que eles tiveram talvez a vontade: leva-nos juntos, Senhor. Ou Maranatá, volte logo para que o reino aconteça. Lucas quer dizer para a comunidade, mais ou menos nos anos 80, as primeiras comunidades que os apóstolos tiveram essa atitude e foram corrigidos. A comunidade começou a pensar: bom, o Senhor voltará, então não temos mais nada que fazer. Lucas escreve: não, os apóstolos ficaram dessa mesma forma, mas veio do céu uma mensagem: ei, acordem, a história não terminou, ela começa agora, a história do reino de Deus. Porque eles estavam entendendo como o fim da história. E do céu, através do nosso catequista Lucas, veio para nos dizer: a história está começando. E o mesmo está dizendo para nós, que não desprezemos o mundo, não cruzemos os braços, não fiquemos olhando para o céu. Sim, o olhar no céu, mas os pés na terra, e construindo o reino de Deus. Nós podemos nos perguntar, e de fato é justa a pergunta: o que mudou depois da ressurreição de Jesus? Nós estamos vivendo uma guerra sem fim em vários pontos, guerras declaradas que nós não imaginávamos depois de termos passado por primeira guerra mundial, o horror da Segunda Guerra Mundial, como ainda se mata com armas, bombardeios, inocentes. O que mudou com a ressurreição? A resposta não está no que mudou em Jesus. O que ainda no homem não mudou para esta vida nova? O que nós ainda temos que aprender desta missão? Transformar o mundo. Mas eu não posso transformar a cabeça dos líderes, mas eu posso
transformar ao meu redor. Já o Evangelho, e nenhum e nem outro, eles não se contrapõem. Um é catequista. Mateus fala do mesmo fato, descrevendo diferente. Em Mateus, a mesma temática aparece com uma descrição distinta. Você sabe, antigamente a gente escrevia carta, não sei vocês, mas eu sempre escrevi carta, não tinha telefone. Eu escrevia para minha mãe, escrevia para meu pai, escrevia para a família. Quando a gente escreve, o e-mail não, hoje está uma pouca vergonha, é VC, PQT, é tudo, é muito mal escrito. Meu Deus, acho que vai acabar a língua portuguesa. Vai acabar, porque agora é tudo emoji. Você tem que colocar um emoji sorrindo. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos para o emborrecimento. Nós estamos numa fase do emborrecimento. Não permita isso para você. Mas voltemos. Fecho parênteses, já fiz a minha crítica. Mas quando você escreve para alguém, ou mesmo quando você fala, se você sente que a pessoa ela é sensível, você usa palavras mais poéticas. Se a pessoa é meio tosca, vamos usar essa palavra, meio rude, não adianta você usar palavras mais doces, você tem que usar palavras mais firmes. É ou não é assim? O destinatário influencia na linguagem. Mateus está escrevendo o mesmo fato, a ascensão do Senhor, Jesus que subiu aos céus, mas ele descreve de uma forma diferente. O fato é o mesmo: Jesus está à direita do Pai Todo-Poderoso. Nós professamos isso no creio, não é? Ressuscitou, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o fato. Só que Mateus começa dizendo que foi no Monte da Galileia. Não vamos entrar neste detalhe, se é Galileia ou Jerusalém. É no monte. Para Mateus significa sempre montanha, lugar do encontro com Deus. Fique com isso. Segundo, quando eles veem Jesus, qual é a atitude que Mateus diz? Se prostram. Esse se prostrar para Mateus significa que eles reconheceram que de fato Jesus era o Messias, agora glorificado. Nós precisamos entender, e também a nossa fé é esta: não é o nosso Jesus da cruz. Tanto que alguém perguntava quais são as diferenças de uma música católica e de uma música gospel. Eu vou responder um dos pontos. A música gospel bate muito na cruz e no sofrimento. Nós temos a vida pós-cruz na liturgia. Então, aqui está uma das diferenças, e isso é perceptível nas composições. Portanto, eles se prostraram, não obstante, diz Mateus, com coragem, e Mateus estava lá. Ainda alguns duvidaram. Padre, é possível alguém se prostrar duvidando? É possível alguém ter fé e ainda ter dúvidas? Respondo com todas as letras: sim, é possível. E somos nós. Nós acreditamos, nós nos prostramos, nós comungamos, nós participamos da vida sacramental, mesmo que dentro de nós existem incertezas. Isso não pode ser um obstáculo. Repito isso porque é de grande importância. Se a pessoa quiser ter toda a certeza, razão, conhecimento, inteligência, compreensão racional sobre a hóstia santa, o que é transubstanciação, porque tem cheiro de trigo, mas não é trigo, e não comunga, errado. Mesmo você tendo
alguns véus, comungue. Mesmo você tendo alguns véus, se ajoelhe. Mesmo você tendo, o véus eu estou usando, que é aquele que atrapalha a visão, usando uma palavra bem psicanalítica, não importa, mas é o véu do templo, isso é teológico, se rasgou do alto a baixo. Mesmo você tendo certas dúvidas, continue servindo. Compreende o que está dizendo Mateus? A vida vai nos descortinar, o tempo vai nos mostrar, a maior revelação virá na nossa passagem daqui para a eternidade. Isso Mateus está dizendo para a comunidade. Mesmo que vocês tenham dúvidas, lá, naquela hora, os 11, eu fico imaginando Mateus ter coragem de dizer: olha, nós estávamos lá, eu estava lá, nos prostramos, mas ainda tinha dúvidas. Obrigado, Senhor, porque sinal que eu não estou longe. Obrigado, Senhor, porque então faço parte desse discipulado. Sigamos mais. Mateus, também Lucas falou, só que Mateus diz: toda autoridade me foi dada, ide, fazei discípulos meus. Mateus não conta que eles ficaram olhando para o céu, mas conta do envio. Então nós hoje, celebrando essa ascensão do Senhor, você é enviado, eu sou enviado. Você vai dizer de novo: mas eu não consigo mudar o mundo. Mude a tua realidade. Você não consegue mudar tudo, mas seja o fermento do bem. O pouco que mudarmos é o reino que se antecipa. Ide, fazei discípulos meus todos os povos. Mas aqui existe uma ordem, e aqui, queridos irmãos católicos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui está inaugurado o batismo sacramental. Não dá para pensar uma família católica, pelo menos que se diga católica, que não batiza os filhos. Não dá para pensar alguém que se diz cristão, que não batiza os filhos. Aqui está inaugurado o batismo sacramental, não o batismo do Espírito Santo, o batismo que é uma necessidade, a porta de entrada. E ensinem a observar as leis e os mandamentos. Eu falava da obra Evangelizar é Preciso. Falo de todos nós, um pai, uma mãe, vamos pensar assim, ela tem que no berço ensinar os valores cristãos, ensinando a palavra de Deus no berço. Pai, mãe, se você se omitir disso, está faltando com a sua missão. Mas depois eles vão abandonar. Faça muito bem a primeira sementeira. Escutou? Vai vir a geada, depois nasce de novo. Ensinar. E por fim, Mateus diz uma palavra: eu estarei convosco todos os dias. Agora perceba, não é uma despedida. Lembra que eu falei, comecei o ato penitencial e comecei minha homilia, não é uma despedida. Nós temos uma visão assim: Jesus se distanciando e se despedindo. Não, ao contrário, eu estarei convosco não é uma despedida, é uma presença onisciente. Me permite usar um pouco da lógica. Enquanto Jesus estava aqui na terra com carne e osso, a partir do momento que ele encontrava o cego Bartimeu, ele deixou de encontrar o outro cego. Quando ele estava aqui, encontrou a filha de Jairo, ele deixou de encontrar outro. Agora não. Agora na sua glória, eu estarei convosco todos os dias, convosco, com todos. Estar na glória do Pai significa que ele pode estar momentaneamente
no mesmo tempo, na mesma hora, escutando a tua prece, a minha prece, a outra prece. É essa presença que volta a ser onisciente do Filho de Deus. Ele está conosco. Como Jesus sabia que nós somos turrões, Ele deu sinais de sua presença. Eu estarei na palavra, eu estarei na Eucaristia, venham e comam. Eu estarei nos sacramentos. Gente, nós católicos temos os sacramentos, e os sacramentos é uma ação de Cristo em nossa vida. Que dúvida termos ainda? Por fim, o Papa Leão XIV, presidia mundial das comunicações, fala que o tema central da comunicação, e aqui eu quero só dizer uma coisa: o Papa Bento XVI, ele teve uma visão, ele era um homem, um teólogo fino, vai demorar para vir alguém igual. Ele dizia que as redes sociais é um novo continente. Você consegue entender o que ele está falando? Existe o continente americano, o continente, você entendeu? Europeu, um continente a mais, ainda a ser desbravado. Leão XIV diz: é preciso, nos meios de comunicação, preservar as vozes e os rostos humanos. Temos que manter a humanidade. A comunicação é um dom humano e sagrado. Temos que a voz e o rosto expressar a identidade única da pessoa. Comunicar não é transmitir dados. Nós estamos cheios de dados. Você pode perceber, você começa a procurar uma coisa no seu celular, não para mais de vir, é ou não é? Só que você lê, mas não lembra depois, que é tão rápido, que é apenas informação. Comunicar é encontrar o outro como pessoa. O desafio não é tecnológico, o desafio maior é antropológico nos meios de comunicação. Também fala do grande perigo, no Dia Mundial das Comunicações Sociais, os riscos da inteligência artificial, o risco de sermos escravos dos algoritmos, o perigo de substituir relações reais com relações artificiais. Ele não fala disso, mas hoje nós falamos de relação líquida, amor líquido, amor sem consistência. Ele não fala disso, mas cuidado, ele alerta para nosso perigo de dependência da tecnologia. A tecnologia, e termino, Papa Leão XIV, deve servir o ser humano. A inovação precisa estar a serviço da vida, da dignidade e não do contrário. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces. Por Cristo elevado aos céus, ouvi-nos todos. Por Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Velai, Senhor, pela vossa Igreja, para que todos os discípulos de Cristo caminhem na unidade,
dando ao mundo um testemunho fiel do Evangelho, nós vos pedimos. Por Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Olhai, Senhor, pelos doentes e empobrecidos, que encontrem amparo, consolo, solidariedade, e para que nunca nos falte um coração generoso e atento às suas necessidades, nós vos pedimos. Por Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Concedei, Senhor, que usemos sempre mais os diversos meios de comunicação para evangelizar e construir relações fraternas, baseadas na verdade e na justiça. Nós vos pedimos. Por Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Ajudai-nos, Senhor, a ser fiéis ao mandamento de Cristo, de anunciar a boa nova e a viver na certeza de sua presença constante, nós vos pedimos. Por Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Atendei-nos, Pai, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Com o pão e o vinho, ofertemos a nossa vida. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material, que pode ser em espécie ou pelo QR Code que se encontra no coletor. Você que nos acompanha como gesto concreto neste Dia Mundial das Comunicações, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso. Ligue para o número que aparece agora na sua tela e participe também da campanha de Jesus das Santas Chagas e nos ajude a fortalecer a missão de comunicar o amor e a esperança. Cantemos. Para que o sacrifício da igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós vos apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejamos elevados às realidades do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a nós, membros do seu corpo, confiança de um dia o seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas, proclama o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor.
hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte, a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia glorioso da Ascensão, no qual Cristo colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso arcebispo, Peruso, seus auxiliares, bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, apóstolos, São Pio de Pietreutina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Glorificado junto do Pai, Cristo continua conosco e se dá como pão da vida. Cantemos. Senhor, toma minha vida nova. Saber de ti. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos e filhas, é necessário dizer um pouco da agenda que junho promete. Primeiro, dia 4 é Corpus Christi. Nós teremos ao meio-dia missa aqui, eu estarei presidindo, e faremos o tapete solidário. Tragam roupas, cobertores, alimentos. Mais à tarde estaremos às 14 horas em frente à Catedral Basílica, quando teremos a Corpus Christi da Arquidiocese de Curitiba, missa presidida pelo nosso arcebispo Dom Peruso, auxiliares, e depois a procissão, e no final a bênção Nossa Senhora de Salete. Dia 6, eu estarei no retiro no Sagrado Coração de Jesus em Brasília, povo de Brasília, na Paróquia Imaculada Conceição de Maria. Programação a partir do meio-dia. Dia 6, retiro espiritual em Brasília.
Dia 12 de junho nós teremos o Arraiá do Seu Vigário, fique atento. Dia 21 eu estarei no Jubileu de Ouro da Diocese de Limeira, no Limeirão, a partir das 13 horas. Dia 27 e 28, 24 horas na presença do Senhor. Também organize a sua caravana e venha participar. Mais informações sobre essa programação você encontra padrereginaldomanzotti.com.br. Nós estamos também com o livro Inabalável. Alguém já adquiriu? Alguém está lendo? Muito bem, você de todo o Brasil, adquira o livro, presenteie as pessoas. Tem sido bom, não tem? Tem dado reflexões profundas. Indique para as pessoas. Muitos estão sofrendo e precisam ressignificar seu sofrimento. Se você não tem na sua cidade, produtosqueevangelizam.com.br. Para finalizar, quero dizer que nós estamos na última etapa da campanha, última etapa das parcelas, e por isso faça a sua doação no Livro Ouro, livroouro.com.br. Faça a sua doação, escolha um valor, escreve o nome e muito breve nós colocaremos na pedra fundamental do centro de eventos. É a última, 18ª etapa. Uma salva de palmas a quem fez a sua doação. Vamos à bênção dos objetos, de pé. Deus misericordioso e eterno, abençoai, Senhor, esses objetos que foram feitos para honrar vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que na terra tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietrelcina, nos méritos das Santas Chagas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, uma fé inabalável. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Uma salva de palmas a Jesus das Santas Chagas. Deus abençoe. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.